Olá, amigo do Projeto Geração de Samuel, graça e paz. Eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no quadro Palestra Mensal, começando nosso primeiro mês, nossa primeira palestra no mês de janeiro de 2021. E nesse mês nós vamos falar sobre a Bíblia e o pensamento cristão. Desde já eu quero te convidar, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo deixe seu like e nos ajude. Lembrando que nós estamos na meta dos 500 inscritos, então nos ajude a divulgar esse projeto, compartilhe para o máximo número de pessoas. Então, amigo, hoje nós vamos falar, como já falei, a Bíblia e o pensamento cristão. O que é o cristão? O que é a Bíblia? O que é o pensamento cristão? Eu sei que você deve ter muitas dúvidas, mesmo nós sendo cristão, o nosso público é um público, na sua maioria, cristão, mas quando você pergunta para uma pessoa, por que você é cristão? Por que você segue a Cristo? Por que você lê a Bíblia? As pessoas têm dúvida ao responder ou até demoram. Então, esses vão ser alguns dos assuntos que eu vou bater aqui hoje. A primeira coisa, o mais importante, é você saber o que significa a palavra cristão. A palavra cristão significa aquele que segue a doutrina ou os dogmas fundamentais do cristianismo. O que é a doutrina? A doutrina é um ensinamento, é algo imutável. É nada mais, nada menos que a palavra. Os dogmas são os ensinamentos e costumes acerca dessa palavra que permeiam o cristianismo. O que é o cristianismo, Igor? E aí nós vamos para o segundo conceito. O cristianismo é a religião que segue a doutrina e os dogmas de Cristo. O cristianismo é a religião que segue a doutrina e os dogmas de Cristo. Seja você católico, protestante, seja você numa igreja pentecostal, tradicional, reformada, calvinista ou arminiano, você é um cristão. Você segue as doutrinas e os dogmas fundamentais do cristianismo. E com isso você segue as doutrinas e os dogmas de Cristo. Você é um seguidor. Então quando te perguntarem, você já sabe responder. Por que você é um cristão? Por que você faz parte do cristianismo? Você já sabe responder, porque eu sigo as doutrinas e os dogmas de Cristo. E como cristão e como seguidor de Cristo, você tem que buscar imitá-lo. E com isso você não pode pensar da mesma forma que os outros. Na lei, no judaísmo, que era a religião mosaica, o judaísmo intertestamentário, ou seja, da época de Jesus, era uma religião que se vivia muito das obras, era muito exterior. E Cristo não. Cristo ele vem trazer, não vem abolir isso. Temos que continuar com as obras, temos que continuar praticando as boas ações. Sim, mas antes de tudo, eu não tenho que praticar para me aparecer. Eu não tenho que praticar para me amostrar, não. Mas eu tenho que praticar porque eu desejo o bem do próximo. Eu tenho que praticar porque eu amo o próximo. Então eu tenho que internalizar esta palavra, ou seja, colocar por dentro do meu coração, no caso entendimento, do meu coração, da minha mente, este pensamento. Então, antes de tudo, seguir a Cristo é uma mudança de pensamento. Por isso que Jesus resume os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus de todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento, ou seja, pensamento. E ao próximo, o segundo é semelhante a este, amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, tudo tem a ver com a forma minha de pensar. Se eu penso, desejo o bem do próximo, eu não vou agir com mal com ele. Eu não vou fazer o mal a ele, ok? Se eu amo a Deus, eu não vou praticar idolatria, não vou deixar de separar um tempo para ele. Então tudo tem a ver com isso. Logo, se eu sou um seguidor de Cristo, eu tenho esse pensamento, aonde o meu pensamento vai estar embasado, fundamentado na palavra. A doutrina, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus me ensinou, que Jesus
te ensinou por meio das Escrituras está firmado, baseado na palavra. Então, se eu quero ser um servidor fiel de Cristo, um homem que busca andar de acordo com o que ele andou, eu tenho que estudar só as Sagradas Escrituras. Eu tenho que buscar conhecê-los aqui importantes. O primeiro é Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas sem eu ouvir a palavra de Deus, essa fé não é gerada. Então eu tenho que buscar constantemente ouvir a palavra de Deus, estar estudando, ouvir ministrações, estar sendo sempre edificado pela palavra de Deus. Tá vendo como o culto de doutrina é importante? É importante para você que é jovem, não é jovem, que segue a Cristo. O escola dominical é importante? É importante. É importante você ouvir. É importante você ser ensinado sobre as Sagradas Escrituras. E outros 2 versículos que eu separei também estão num salmo que fala só sobre a Bíblia, gente. Existe um salmo que fala só sobre a Bíblia. Qual que é? O salmo de número 119, o maior salmo da Bíblia. O salmo de número 119, o salmista Davi dedica todo o salmo a falar sobre as Sagradas Escrituras. No salmo de número 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu tenho a palavra no meu coração, quando eu busco conhecer a palavra, eu não ando mais em trevas, eu ando na luz. Com isso, gente, eu separei alguns versículos aqui importantes. O primeiro é Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós sabemos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas sem eu ouvir a palavra de Deus, essa fé não é gerada. Então eu tenho que buscar constantemente ouvir a palavra de Deus, estar estudando, ouvir ministrações, estar sendo sempre edificado pela palavra de Deus. Não mais importante, eu quero deixar para você o livro de Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 24, que Jesus nos ensina que quem ouve suas palavras e as pratica será semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Todos nós sabemos que a rocha é Cristo. Se eu estou firmado em Cristo, eu estou edificado sobre a rocha. Mas para eu estar firmado em Cristo, Ele me diz a condição. Eu tenho que ouvir as suas palavras e buscar praticá-la. Então, se eu ouço suas palavras e as pratico, estou com a minha casa edificada sobre a rocha. Jesus diz: vem os ventos, vem as dificuldades, mas nada abala essa casa, porque ela está firmada sobre a rocha. Guarde essa palavra no seu coração, porque o salmista Davi também diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então guarde essa palavra no seu coração, medite nela. Em Josué, em Salmos também de número 1 diz que o homem que é bem-aventurado, ele medita na lei de dia e de noite. Medite e procure buscar ser um hábito seu o que está escrito nessas sagradas letras. Se você é um cristão, você deve seguir a Cristo. E se você é um seguidor de Cristo, você deve estar firmado na palavra. Que o ano de 2021 venha a ser um ano de bênção para você e sua família. Se puder, ao final, compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar essa palavra até outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.